Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Salmo 51, esse que nós acabamos de ler, ele foi escrito nada menos do que pelo rei Davi, o maior rei da história da nação de Israel. E quando nós olhamos para esse salmo, nós lemos, eu gosto muito de ler os salmos, porque você vê Davi sem nenhuma preocupação de se mostrar quem ele era. E esse salmo, ele é um salmo que você vê um homem com o coração totalmente rasgado, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, muda a minha vida, restaura a minha vida, eu pequei, eu preciso ser limpo, eu preciso ser transformado. E a própria Bíblia, ela nos conta que Davi, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E aí, quando nós pensamos nessa expressão, é natural vir na nossa cabeça nós imaginarmos que Davi era um homem extremamente perfeito, fiel, comprometido, sem falhas, sem nenhum tipo de pecado. A gente às vezes tem esse costume, de endeusar os personagens bíblicos, e achar que eles estão lá em cima e a gente nunca vai conseguir chegar perto deles. Mas o próprio Davi, ele fez questão de deixar registrado a história e o clamor do coração dele. E aqui nesse texto, e se nós olharmos para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós nos deparamos com um pecador, um homem que um dia caiu. Quando nós costumamos ouvir alguém que se refere a um líder que caiu, logo se pensa em um adultério. A gente não costuma falar que alguém caiu porque passou um cheque sem fundo, porque contou uma mentira, porque fez uma fofoca. Só que na ótica de Deus não existe essa diferença. Aquele famoso pecadinho, pecadão, para Deus não existe isso. Ele não faz diferença entre o Davi que adulterou, que planejou um assassinato, para eu ou você que possamos contar uma mentira. Deus enxerga o pecado igual. Existe, lógico, as consequências, cada pecado traz a sua consequência, mas diante de Deus ele não faz distinção. Ele não acha um melhor do que outro por causa do seu pecado, que aparentemente é menor, é mais simples. E Davi foi esse homem. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a história de Davi, olhamos para alguém que foi o nosso maior exemplo, que foi Jesus, porque a gente precisa se inspirar em Jesus. Não existe ninguém que soube lidar melhor com o ser humano aqui na terra. Nunca vai existir um líder que se compare com Jesus. Eu quero que você segure esse texto aí do Salmo 51, porque a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Quero que você abra comigo 1 João, capítulo 1, versículo 10. Segura esse salmo. 1 João, lá no final da Bíblia, você vai em Apocalipse e volta um pouquinho. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Às vezes, a gente se torna tão religioso que a gente começa a achar que tem o direito de julgar o pecado do irmão do lado. E a gente começa a achar que porque a gente julga o pecado do irmão do lado, parece que o pecado dele é mais escandaloso do que o nosso, nós somos melhores do que ele, ou que talvez nós nem tenhamos pecado. Mas olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se alguém diz: não, eu não peco, está fazendo de Deus um mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá para ela o sorriso mais bonito que você pode dar para ela. Você está do lado de um grande pecador. Você está aí do lado de uma pessoa que talvez não cometa os mesmos pecados que você,
mas de uma pessoa que precisa tanto da graça de Deus quanto você. Olha de novo para ele. Ele veio bonitinho, arrumadinho para o culto, mas é um pecador igual você. E nós, queridos, precisamos olhar para o exemplo de Jesus, como Jesus lidava com o pecado. Enquanto eu preparava essa palavra, eu falava: Senhor, é assim que eu quero aprender. Assim. É assim que nós precisamos ser. Vem comigo em Mateus capítulo 9, versículo 13. Olha o ensino de Jesus para os discípulos. Mateus 9, 13. Ele disse para os discípulos: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha que ensino tremendo de Jesus. Ele fala para os discípulos: vocês precisam aprender que eu quero misericórdia. E sabe o que significa a palavra misericórdia? É quando você olha para uma falha do seu irmão que está aí do seu lado, quando você olha para alguém que está caindo, que está em ruína, e você se compadece daquela pessoa. Isso é misericórdia. Misericórdia é diferente de pena, é diferente de dó, que a gente olha e fala: ai, coitadinho. A misericórdia, ela me faz eu me compadecer para ajudar aquela pessoa. E Jesus falou: vocês precisam aprender isso. E a continuação do texto ele diz: porque eu não vim chamar os justos. Ele não veio chamar aquele que se acha santo. Não, apóstolo, mas o senhor está falando essa palavra, o senhor não me conhece, eu não pego. Jesus não veio para alguém que pensa assim. Ele disse: eu não vim para os justos, eu não vim para aqueles que se acham que já está tudo bem, que eles não precisam de mais nada, que eles estão muito perfeitinhos. Eu não vim para eles, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele disse: eu vim chamar aqueles que reconhecem: eu pequei e eu preciso de Deus. E essa precisa ser a minha oração, a sua oração todos os dias, querido. Todo dia a gente precisa acordar de manhã e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Nunca vai chegar um momento na minha vida que eu possa olhar e falar: não, agora eu não preciso de Deus, eu mesmo resolvo sozinho. Não são esses que Jesus veio chamar. Olha de novo para esse irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: Jesus veio chamar homens e mulheres para o arrependimento. Amém? Quer ver outro exemplo de Jesus? Vamos comigo em João capítulo 8. Um dia uma multidão começou a procurar Jesus, trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aquela multidão, ela estava respaldada pela lei. Eles tinham o direito de apedrejar aquela mulher, porque ela tinha sido pega em adultério. Você imagina que essa lei, ela era tão falha, que havia um homem e uma mulher adulterando, só a mulher que era apedrejada, o homem não era. Mas existia essa lei. E os fariseus chegaram até Jesus trazendo aquela mulher e dizendo: ela precisa ser apedrejada, porque essa é a lei de Moisés, é isso que tem que acontecer com ela. E vem aqui comigo João capítulo 8, versículo 7. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, que faça o quê? Que faça o quê? Que faça o quê? Que atire a primeira pedra. Olha o ensino de Jesus. Ele virou para aqueles homens, eles tinham, pela lei dos homens, o direito de apedrejar aquela mulher, ela merecia aquilo. E Jesus olhou para aquele monte de gente fariseu, que precisava de Deus tanto quanto aquela mulher, que pecava tanto quanto aquela mulher. E ele olhou para eles e falou: quem aqui não tiver pecado, pode apedrejar.
Você consegue imaginar essa cena? Porque Jesus, ele não lida com acusadores. Já existe, querido, o diabo para acusar. Não seja você um instrumento dele para acusar o seu irmão que está aí do seu lado, as pessoas que você vê às vezes falhar. Não seja você um instrumento nas mãos do diabo para acusar. Deixa só o diabo fazer isso. Jesus olhou para aqueles homens e ele falou: quem não tiver pecado, pode atirar. Desce comigo aí no texto, versículo 9, diz assim: quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E olha a resposta de Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Quando aqueles homens ouviram o que Jesus tinha dito, eles pararam para refletir. E primeiro os mais velhos, porque tinham mais pecado, Aí eles começaram a sair primeiro, até os mais jovens. E todo mundo deixou aquela mulher. Então Jesus olhou e falou: cadê os teus acusadores? Talvez você chegou aqui hoje vivendo consequências do seu pecado, de erros que você cometeu na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite: o que o Senhor quer fazer com você é o mesmo que Ele fez com aquela mulher. Ele quer te livrar de todos os teus acusadores. Se hoje você entregar a sua vida, se hoje você entregar o seu caminho, se hoje você se render a Ele, como aquela mulher, querido, Ele também vai virar para você e vai dizer: aonde estão os teus acusadores? Ninguém está te condenando? Eu também não vou te condenar. E é interessante que Jesus, ele não pegou aquela mulher, falou: agora vamos marcar comigo um aconselhamento, porque eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Porque muitos de nós faríamos isso. Pastor Hélio? Vamos sentar, até aqui, a gente precisa conversar. Que negócio é esse? Eu peguei minha pele. E a gente ia dar aquele confronto naquela mulher. Mas Jesus, ele não chamou aquela mulher para sentar, para confrontá-la. Sabe por quê, querido? Porque para o pecador já basta a consequência do pecado. Para aquela mulher já bastava a vergonha de ter sido exposta diante de toda uma região, de toda uma cidade. Já bastava essa vergonha. E nós, e a igreja, não está aqui para colocar sobre você mais jugo, para colocar mais peso nos seus ombros. Estou trazendo essa palavra hoje porque o Espírito Santo falou comigo essa semana que nós precisamos levantar nesse tempo novo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Nós precisamos levantar uma geração que ama como Jesus. O mundo já está cheio de condenações, de acusadores. Você entra na rede social, a gente dando indireta um para o outro. São aquelas milhares de alfinetadas, um e o outro. Já tem gente demais para acusar. E a igreja não pode ser esse lugar de acusação. Eu imagino, e a história diz, que a vida daquela mulher foi mudada depois que ela recebeu o perdão de Jesus. Você imagina se Jesus tivesse colocado ela de banco? Se ela estivesse numa igreja, ele tirasse os ministérios dela. Ele não fez nada disso. Ele falou: eu também não te condeno. Mas ele terminou dizendo: você vai e não peques mais. Porque eu também não estou trazendo essa palavra para você para fortalecer essa cultura, já que todo mundo é pecador, vamos ficar todo mundo pecando assim. Não.
Não é isso. Mas nós somos muito rápidos para julgar e muito lentos para perdoar. A gente é muito rápido. Às vezes a gente julga sem nem saber direito de uma situação, a gente já emite um julgamento. Mas para perdoar, a gente demora. E Jesus, Ele trouxe esse exemplo e Ele deixou aquele momento onde aquela mulher foi transformada. Eu acredito que aquela palavra trouxe transformação para ela. Ele estava dizendo: eu entendo, você pecou, você falhou, você está perdoado, você está livre de toda condenação, mas agora você vai e não peques mais. Vira para quem está do seu lado, fala para o seu irmão, fala: vai e não peque mais. Fala para o outro irmão, fala: vai e não peques mais. Amém? Amém. Mas voltando para o texto que nós lemos no início, para a história de Davi, eu quero que você abra em 2 Samuel capítulo 11. É um capítulo inteiro que traz o relato do pecado de Davi. Eu não vou ter tempo de ler inteiro com você, mas eu quero que você abra. Eu vou citar alguns versículos e está aí toda essa história. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, começa falando que era um tempo onde os reis deviam sair para a guerra e Davi não foi. Davi deveria estar no campo de batalha com todos os reis, mas ele não foi. No versículo 2, diz que ele olhou para uma mulher e ele cobiçou aquela mulher. No texto seguinte, versículo 4, ele adulterou com aquela mulher. E se você descer comigo no versículo 15, você vai ver que ele planejou o assassinato do marido dela, Urias, para que ele pudesse se casar com ela, porque aquela mulher estava grávida. E aí, a nossa teologia de acusação, ela nos faz criar N sermões, falando sobre o pecado de Davi, sobre as consequências, sobre o peso, e a gente olha para essa história, e a gente às vezes acaba focando tanto no erro dele, porque nós somos assim. Quando alguém erra, a pessoa, nós deixamos ela marcada pelo erro dela. É aquele lá é mentiroso. Ixi, aquele ali nem confia nele. E nós começamos a taxar as pessoas. Mas hoje, querido, eu estou aqui para falar para você sobre a graça de Deus. Sabe o que é a graça? Davi merecia ser castigado. Nós, como nós vimos no primeiro texto de 1 João, que somos pecadores, nós merecíamos ser punidos todos os dias pelo nosso pecado. Mas Deus não nos dá a punição. Quando a gente se arrepende, quando nós pedimos perdão, Ele nos dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Isso é a graça de Deus, e é sobre essa graça que eu quero falar com você nessa noite. É essa graça que precisa encher os nossos corações, é essa graça que precisa encher a igreja de Jesus Cristo de uma maneira geral. Nós recebemos essa graça todos os dias. A gente precisa compartilhar essa graça com as pessoas. A gente precisa derramar dessa graça sobre aqueles que pecam, sobre aqueles que falham, também como nós, porque a graça é para todos. Diga comigo, a graça é para todos. Não é só para mim, porque essa palavra é muito interessante. Quando nós trazemos apenas para nós, todos nós queremos ser perdoados, todos nós queremos ser amados, queremos ser aceitos, mas a graça, ela é para todos. Ela é tanto para mim quanto para você, tanto para você quanto para o seu irmão que está aí do seu lado. Ela é tanto para o seu irmão quanto para o outro. Ela é para todos.
A graça de Deus, ela está aí para todos. É a história de Davi, mesmo ainda sendo no tempo da lei, ela já nos mostra a respeito dessa restauração que Deus tem para as nossas vidas. Então nessa noite, eu não quero me ater ao pecado de Davi, por isso que eu só citei o que acontece nesse capítulo. Todos nós pecamos e colhemos as consequências do nosso pecado, isso é um fato. Mas eu quero hoje compartilhar com você a respeito da restauração que Deus fez na vida de Davi. E hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer para você que Ele tem um caminho de restauração para a tua vida, que Ele tem um caminho de restauração para a tua história, que Ele tem um caminho para conduzir você, para transformar a sua vida. Amém? Amém? Eu quero que você venha comigo, 2 Samuel capítulo 12. Diz assim: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi. Natã era um profeta. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, e do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e esse, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Olha como nós somos rápidos para emitir julgamentos. O profeta chegou para Davi e começou a contar, através de uma história, de uma parábola, algo que Davi havia feito. Davi, como rei, ele podia ter a mulher solteira que ele quisesse, mas ele quis a mulher de um homem que só tinha uma mulher, enquanto ele poderia ter todas à disposição dele. E Natã traz essa história, essa parábola para Davi. E Davi, quando ouve a respeito do erro daquele homem, ele fala: esse homem tem que morrer. Nós somos muito rápidos para julgar mesmo aquilo que nós fazemos. Olha o tamanho da nossa hipocrisia como seres humanos. E Davi virou para o profeta e falou: esse homem tem que morrer, ele tem que restituir essa ovelha, mas ele tem que morrer. E olha aqui, continua comigo no versículo 7. Olha o que diz: então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso te fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol. Pois tu fizeste no oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, como um rei, se você ler o livro de Reis, você vai ver que existiam profetas que eles eram até mortos, porque eles vinham confrontar o pecado de um rei. E ele poderia
ter mandado matar aquele profeta? Como é que ele tem a ousadia de vir me afrontar? Mas quando Davi ouviu aquele confronto, na mesma hora, no versículo 13, ele falou: eu pequei. Eu pequei. É isso que o Senhor espera de mim, de você, querido. É isso que o Senhor espera de nós. Não uma geração que esconde, mas uma geração que diante do pecado fala: não, eu pequei, é verdade. Eu pequei sim, me perdoa. E a restauração de Davi começou aqui. Porque diante daquele confronto, ele se rendeu. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você, porque o confronto, ele sempre nos traz cura. Talvez essa palavra esteja sendo um pouco incômoda para alguns, mas eu quero dizer para você, todo confronto, ele produz cura. Natan precisou chegar e confrontar o rei. Olha o que você fez, olha o tamanho do seu pecado. E Davi não esperneou, não quis mandar prender aquele profeta, ele se rendeu. E se hoje você se render diante do Senhor, também existe um caminho de restauração na sua vida. Em segundo lugar, a gente vê entre os versículos 10 e o versículo 13, você vê que o profeta começa a citar as consequências do pecado. Como eu falei, todo pecado ele traz as suas consequências. E aí ele começa a listar para Davi as consequências. E é muito interessante porque Deus ele não nos livra das consequências do nosso pecado. Sabe por quê? Porque em segundo lugar, nós somos moldados através das consequências do nosso pecado. Você imagina que um dos filhos de Davi se levantou contra ele, se rebelou contra ele, quis tomar o trono de Davi. Davi teve que sair fugido. Você imagina se o caráter daquele homem não foi transformado no meio dessa luta toda? E Deus nos permite muitas vezes passar pelas consequências para que o nosso caráter seja moldado e a gente não venha cair novamente no mesmo erro. Nem aquela mulher adúltera de João 8 voltou para o mesmo erro, e nem Davi voltou para o mesmo erro. E talvez você esteja hoje vivendo consequências dos seus erros. Eu quero dizer para você, o Senhor tem coisas para te ensinar no meio dessas consequências. O Senhor tem coisas para ministrar você e para transformar a sua vida, porque o nosso Deus ele é perito, querido, em transformar toda a maldição em bênção. O pecado de Davi era para ter acabado com a vida dele, mas depois ele ser restaurado por Deus, foi que então ele se tornou o maior rei da história de Israel. Aquilo que parecia maldição, aquilo que o diabo tramou para destruir a vida de Davi, quando ele se arrependeu, Deus transformou em bênção e a vida de Davi foi transformada. O melhor caminho para nós é esse. Em terceiro lugar nessa história eu quero compartilhar com você, e a gente vê no versículo 13, que Davi, ele confessou o seu pecado. Volta comigo no Salmo 51, que eu te pedi para você segurar aí. Ele escreveu esse salmo no meio desse tempo, depois que ele pecou, depois que ele foi confrontado, ele escreveu esse salmo. E aí no versículo 3 ele disse: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Olha, ele era um homem que ele não escondia o seu pecado. Quando foi a última vez que você chegou diante de Deus para pedir perdão pelos seus pecados? Às vezes a gente tenta fugir disso, esconder isso. Ontem eu vi uma postagem de alguém no Facebook que era para ser hoje um grande instrumento de bênção na vida de outras pessoas, e aquela pessoa compartilhando
que ela estava pensando no Apocalipse e ela ficou com medo de ir para o inferno. Obrigado. E ela ficou com medo de ir para o inferno. Alguém que era para estar livrando outras pessoas do inferno, que era para estar salvando outras pessoas. Mas por quê? Porque nós preferimos esconder o nosso pecado, ao invés de admitir que realmente nós somos. E Davi, ele fez essa declaração. Em Provérbios 28:13, Salomão ele diz: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Cada vez que você decide mudar, que você confessa, que você se arrepende, tem misericórdia de Deus sendo derramada sobre a sua vida. E o próprio Davi, se você for no Salmo 32, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Ele pôde melhor do que ninguém dizer isso: é feliz o homem que tem a graça de ser perdoado por Deus e de ter a sua vida transformada. E para nós terminarmos, Deus, para completar a restauração, Davi havia cometido um adultério com aquela mulher, o nome dela era Batseba. Ele planejou a morte de Urias, o marido daquela mulher, porque aquela mulher tinha ficado grávida dele, e ele planejou a morte porque era a única forma dele poder se casar com ela. Diante do confronto, ele se arrependeu. Diante do confronto, ele se rendeu, ele falou: eu pequei, Senhor. E aí então, depois de perdoado, ele decide fazer tudo certo com aquela mulher. E aí então ele se casa com ela. O filho que ela havia gerado, que ela estava gerando, se você voltar lá em 2 Samuel 12, você vai ver que aquela criança veio a falecer. Foi uma das consequências daquele pecado. Mas depois do casamento de Davi com Batseba, nasceu Salomão, que depois de Davi foi o segundo maior rei que a nação de Israel já viu, porque ele se arrependeu e decidiu fazer da forma certa. Vem comigo em 2 Samuel 12, a partir do versículo 18. Olha o que diz: ao 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer que a criança tinha morrido, pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que perguntou aos servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se e mudou de vestes, e entrando na casa do Senhor, o adorou. Olha o que ele foi fazer depois da consequência do pecado. Ele estava tão arrependido, ele poderia falar: Deus, como é que o Senhor não fez nada? Eu que chorei, me arrependi, jejuei. Não, ele foi para a casa de Deus e ele foi adorar a Deus. Continua aqui comigo no texto. Que versículo que eu parei, que eu me perdi aqui. Versículo 20. Isso. Aí no 21. Então os seus servos lhes disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que a criança morreu, te levantaste e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. Verso 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou.
transforma aquilo que era para ser maldição, Ele transforma em bênção. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei aquilo de maldição que você possa estar colhendo na sua vida, mas eu quero dizer para você, se você se render diante do Senhor hoje, Ele pode transformar toda a maldição da tua vida em bênção, Ele pode restaurar a tua vida, como Ele fez com Davi. Amém? Amém? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E você vai orar aí no seu lugar, querido. Clamando como Davi clamou ao Senhor. Você vai orar aí no seu lugar como Davi chorou, como Davi pediu, como Davi se arrependeu. Você vai orar aí no seu lugar e dizer: Senhor, eu quero também ser perdoado, eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero que você abra os seus lábios. Eu quero que você abra os seus lábios, aí pode ser baixinho mesmo, mas eu quero que saia um som da sua boca. Não ore com o seu pensamento, porque o mundo espiritual precisa ouvir a sua oração nessa noite. E você vai orar, e você vai pedir perdão ao Senhor. Aí no seu lugar, querido, ora aí no seu lugar, fala: Senhor, me perdoa. Eu quero sair daqui hoje perdoado pelo Senhor. Eu não quero sair daqui carregando o peso dos meus erros. Eu não quero sair daqui carregando a consequência dos meus erros. Eu não quero sair daqui, Senhor, desse jeito. Mas eu quero sair daqui perdoado. Eu não quero sair daqui para julgar as outras pessoas, para acusar aqueles que eu vi errando. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero receber da Tua graça, e eu quero derramar também dessa graça sobre a vida do próximo, sobre a vida do meu irmão. Oh, querido, ao longo de todo esse culto, o Senhor tem falado sobre amar o próximo, porque Ele quer levantar em nós essa geração. Ele quer levantar em nós essa geração que lança as pedras no chão, e que estende a mão para ajudar, e que estende a mão para perdoar. E você aí no seu lugar, eu quero te dizer: sejam perdoados os teus pecados, em nome de Jesus. Como sacerdote do Senhor, eu digo: os teus pecados estão perdoados, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda prisão de acusação, de condenação, de toda voz do diabo que tem te acusado, que tem apontado o dedo para você. Seja livre agora. Eu digo: espíritos de acusação, de condenação, batam em retirada hoje, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja perdoado, seja livre, seja limpo. Seja limpo. Tem uma nova história de Deus para ser escrita na tua vida. Tem uma nova história de Deus para ser escrita através da sua vida. Oh, coloca a sua mão no seu coração, querido, e ora assim comigo. Diga: Senhor Deus, nessa noite eu recebo a tua palavra, e eu quero me render ao Senhor. Por isso hoje eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o meu único Deus e o meu único Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Continue com